Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 10 de abril, sábado, nos encontramos aqui nesse período, pedindo a Deus paz e alegria, que ilumine, abençoe e nos proteja sempre. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, que fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, quando estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a eles não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estava comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitar. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sábado, nós aí estamos terminando a 8ª da Páscoa e amanhã temos o 2º domingo da Páscoa. Nós estamos no contexto de missão e nós estamos no contexto de experiência do ressuscitado. Nós não temos nada na vida que diz que Jesus ressuscitou, a não ser a experiência, o testemunho de pessoas que largaram tudo, que mudaram totalmente depois de uma experiência de um encontro, depois de uma experiência após uma vida e uma sexta-feira da paixão. É isso que nós temos. E o evangelho que nós temos no dia de hoje vai tentando resolver essa questão, o evangelho de Marcos, finalzinho dele. Nós temos esse Jesus ressuscitado é a vida devolvida a Jesus, porque morreu sem pecado, a morte é para o pecado. Então nós temos esse Jesus ressuscitado. Esse Jesus ressuscitado aparece primeiramente a Maria Madalena, a uma mulher, a uma pecadora. Nós não sabemos, mas atribui que Jesus expulsou 7 pecados dela. Mas é uma mulher que vai ao túmulo, faz a experiência do ressuscitado e ela divide isso a pedido de Jesus com seus discípulos, mas eles não acreditam. Depois nós temos a experiência dos discípulos de Emaús, que voltam e dão testemunho. Nós vimos o Senhor, Ele falou para nós, Ele conversou, Ele está vivo. Também não acreditam, até que Jesus pessoalmente tem que aparecer aos 11. E ao aparecer aos 11, Jesus dá uma dura neles. Escuta, Maria Madalena falou para vocês, os discípulos de Emaús falaram: por que vocês estão endurecidos com o coração? E olha que a questão de dureza de coração era atribuída aos fariseus que eram duros de coração no Evangelho, os fariseus que não entendiam, os fariseus que não acreditavam. A questão do Evangelho de hoje é para resolver um problema da comunidade, daqueles que acreditavam ser ter visto. Porque as testemunhas oculares de Jesus foram acabando. Na medida que foram morrendo, então nós não tínhamos mais testemunhas oculares de Jesus. Aquelas pessoas que fizeram a experiência do encontro com o ressuscitado, que alteraram as suas vidas, alteraram os seus pensamentos, deixaram de ser medrosos, começaram a falar de Deus, a não ter medo da morte e tinham uma convicção enorme. Essas pessoas, elas começaram a morrer. Então não havia mais testemunhas oculares. E por isso a necessidade do testemunho de quem fez a experiência, de acreditar quem fez a experiência. Por isso hoje o Evangelho nos diz: olha, vocês têm um testemunho de uma Maria Madalena, que era uma pecadora e que agora é essa grande figura. E Maria Madalena é uma das grandes figuras do começo do cristianismo. Vocês têm, tanto que é a primeira pessoa que faz a experiência do ressuscitado. Vocês têm o testemunho desses discípulos de Emaús, e mesmo assim vocês estão com o coração duro. Eu tenho que vir aqui pessoalmente. E termina dizendo a missão: ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura.
Lembremos que ontem foram pegos 153 peixes, grandes peixes, na pesca, entre que Jesus estava com os outros 7 discípulos, que era a quantidade de peixes catalogados na Grécia, quer dizer, representando toda a humanidade. E hoje Jesus termina essa experiência de que convidando os discípulos a acreditarem no testemunho de alguém e ao mesmo tempo com a clareza, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Anunciar o Evangelho a todas as criaturas, talvez não é só a humanidade. Anunciar o Evangelho e ser fonte de vida e de boa notícia para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Ser um sinal da presença de Deus para o mundo inteiro, em qualquer lugar que nós estivermos. Viu? Epiteto, que nasceu em 50 e morreu em 1938, dizia o seguinte: primeiro aprenda o significado do que você diz e então fale. Primeiro você aprenda o significado do que você diz, então fale. O Evangelho é um pouco disso. Vocês aprendam o significado da ressurreição para depois vocês anunciar. Epiteto tinha isso, aprender o significado do que eu vou falar para depois falar. Isso é um exercício importante que os discípulos estão fazendo uma experiência do ressuscitado para depois anunciar. Mas Jesus está cobrando, cuidado com o coração duro. Acredite nas pessoas que querem dizer alguma coisa boa. A gente acredita no que não presta. A gente acredita no que é mal. A gente tem dificuldade de acreditar no que é bom. A gente tem a dificuldade de acreditar naquilo que é o correto. Se o marido diz para a esposa, eu sempre fui fiel a você, pode ser que ela tenha dúvida. Mas se ele falar, eu te traí, ela acredita na hora. Mesmo ele não tendo traído, mas ela vai acreditar e vai viver em função dessa informação. Mas se a gente fala que eu sempre fui fiel, ela vai ficar em dúvida. Se você fala que você é uma pessoa desonesta, a pessoa acredita na hora. Mas se você fala que você sempre foi honesto, a pessoa vai ter uma certa dúvida. Nós temos muita facilidade de acreditar no mal. Nós temos muita facilidade de acreditar no que não presta, de acreditar na violência, de acreditar no erro. Mas temos muita dificuldade de acreditar no que é bom. Temos muita dificuldade de acreditar no que é honesto, no que é justo. Nós temos muita dificuldade de acreditar em quem vive corretamente. Por isso hoje a minha prece é um pedido para que nós possamos fazer essas experiências do testemunho. Que a gente olhe para o mundo e a gente comece a observar quais são as pessoas que falam uma boa nova. Não nesses esquemas de mídia, de fama, de sucesso, de ondas, que agora a gente vai inventando ondas e modismo, nada disso. Que a gente possa ter o pé no chão, olhar que tem gente que vem até nós, mas que Jesus não precise vir chamar a nossa atenção e puxar a nossa orelha, porque nós estamos com a cabeça dura, que nós não queremos acreditar, que nós não queremos dar o braço a torcer ou não, nem acolher o seu ensinamento. Por isso a minha prece de hoje é que Deus possa abençoar, iluminar e nos proteger sempre, que a gente possa perceber Jesus e perceber a nossa missão. Aonde a gente for, a gente tem que dizer uma boa notícia a todas as criaturas. Nós estamos no contexto do ressuscitado, estamos no contexto de Páscoa, Páscoa de origem à passagem, saída da escravidão em direção à terra prometida, e em Jesus Cristo saída da morte em direção à vida. O que a gente precisa no mundo em que nós vivemos? Sair da morte e ir em direção à vida. Que todos nós sejamos capazes de não endurecer o nosso coração, mas sair da morte e ir em direção à vida. Um abraço e até mais.